O conceito de ídolo diz respeito a um jogador que construiu uma linda história com um clube de futebol, sendo admirado pela torcida, tendo sido decisivo e conquistado títulos, mostrando a todo momento respeito e identificação, além de uma série de outros fatores. Nesse vídeo vamos listar a santíssima trindade dos principais clubes brasileiros, ou seja, baseado em histórias, identificação, conquistas, dedicação profissional, respeito e fidelidade, vamos listar os 3 maiores ídolos da história desses clubes. Lembrando que essa lista não foi escolhida por mim, e sim baseada na opinião de torcedores dos clubes, jornalistas, historiadores e conhecimento sobre a dedicação e importância de cada jogador. Você tem todo o direito de discordar e listar outro jogador que merecia melhor reconhecimento nessa eleição, desde que o faça com educação nos comentários. Valeu, tamo junto! Os 3 maiores ídolos da história do América Mineiro, levando em consideração importância, relevância e identificação, são Jair Bala, Sátiro Taboada e Euler. Jair Bala teve 2 passagens pelo América, entre 64 e 65 e entre 70 e 71. E no clube, o atacante marcou 78 gols e foi decisivo na conquista de um campeonato mineiro. Sátiro Taboada foi o primeiro grande ídolo do América, sendo até hoje o maior artilheiro da história do clube com 170 gols. E foi entre as décadas de 20 e 30 que ele atuou pelo Coelho. Euler, o filho do vento, é a revelação do América, clube que, somando 2 passagens, atuou por mais de 10 anos. Esteve em grandes e importantes momentos do clube, como na reconstrução no final dos anos 2000. Os 3 maiores ídolos da história do Atlético Mineiro são Reinaldo, Hulk e o goleiro Victor. Reinaldo é ninguém menos que o maior artilheiro da história do Galo, tendo balançado as redes 255 vezes em quase 500 jogos. Foram mais de 12 anos de dedicação e muita raça e entrega entre as décadas de 70 e 80. Hulk é o jogador mais importante do Atlético na história recente, com o jogador chegando ao clube em 2021 e sendo extremamente decisivo na histórica tríplice coroa daquela temporada. O goleiro Victor jogou entre 2012 e 2021 no Atlético, e no maior título da história do clube, que foi a Libertadores de 2013, o goleiro foi o grande herói, ganhando o apelido de São Victor. A santíssima trindade do Cruzeiro é composta por Tostão, Dirceu Lopes e Fábio. Tostão dedicou mais de 10 anos de sua carreira a serviço do Cruzeiro, e no período ele marcou 242 gols, número que faz dele o maior artilheiro da história celeste. Dirceu Lopes é da mesma geração que Tostão, e juntos ganharam vários estaduais, além da Taça Brasil de 1966 em cima do Santos de Pelé. É o segundo maior artilheiro da história cruzeirense com 210 gols. O goleiro Fábio, somando as 2 passagens, dedicou quase 20 temporadas de sua carreira a serviço do Cruzeiro, sendo disparado o jogador que mais entrou em campo com a camisa do clube, totalizando 976 jogos e muitos títulos conquistados. Os 3 maiores ídolos da história do Botafogo são Garrincha, Nilton Santos e Jairzinho, todos campeões do mundo com a seleção brasileira. Garrincha atuou 13 anos no Botafogo entre as décadas de 50 e 60, e no período marcou 245 gols, número que o coloca como o 3º maior artilheiro da história do clube. Nilton Santos dedicou toda a sua carreira a serviço do Botafogo, com ele vestindo a camisa do clube entre 1948 até se aposentar em 1964, numa enorme demonstração de fidelidade, amor e respeito. É o jogador com mais partidas pelo Botafogo, com 723 aparições. E Jairzinho dedicou 13 temporadas de sua carreira a serviço do Botafogo, e com 189 gols, é o 6º maior artilheiro da história alvinegra. A santíssima trindade do Flamengo é composta por Zico, Júnior e Leandro. Zico é o maior artilheiro da história do Flamengo com 509 gols, e para chegar a esse número ele atuou 18 temporadas pelo clube, liderando uma geração extremamente vencedora entre as décadas de 70 e 80. Júnior é o jogador com mais partidas na história do Flamengo, tendo disputado 876 jogos distribuídos em 16 temporadas. E o lateral direito Leandro, o peixe frito, por toda a sua vida só vestiu a camisa do Flamengo, numa enorme demonstração de fidelidade, respeito e carinho com o clube. Ao lado de Zico e Júnior, empilharam títulos e alcançaram o topo do mundo entre as décadas de 70 e 80. O goleiro Castilho e os atacantes Fred e Germancano compõem a santíssima trindade do Fluminense. Castilho dedicou quase 20 anos de sua carreira a serviço do Fluminense, entrando em campo quase 700 vezes, e numa enorme demonstração de dedicação ao clube, chegou a amputar um dedo para retornar mais rapidamente aos gramados. Fred chegou ao Fluminense em 2009, e até encerrar a sua carreira em 2022, acumulando 2 passagens, ele disputou 342 jogos e marcou 199 gols, número que o coloca na 2ª posição dentre os maiores artilheiros da história. E Germancano é o maior ídolo recente da atual geração tricolor, com ele sendo extremamente decisivo no maior título da história do Fluminense, que foi a Libertadores de 2023.
Roberto Dinamite, Romário e Ademir de Menezes são considerados os 3 maiores ídolos da história do Vasco da Gama. Dinamite é só o maior artilheiro cruzmaltino de todos os tempos, tendo marcado 708 gols em mais de 1000 jogos, com ele também sendo o jogador com mais partidas pelo clube. Romário é revelação do Vasco, e em quase 10 anos de dedicação profissional, o baixinho marcou mais de 300 gols, o que faz dele o segundo maior artilheiro da história. Ademir de Menezes liderou um dos maiores times do Vasco de todos os tempos, que conquistou vários títulos entre as décadas de 40 e 50, incluindo 4 cariocas e o sul-americano de clubes de 48. É o terceiro maior artilheiro da história do Vasco com 301 gols. Renato Portaluppi, Tarcísio e Pedro Jeromel compõem a Santíssima Trindade do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Renato foi importante e fez história não só como jogador, mas também como treinador, tendo conquistado a Libertadores pelo Grêmio tanto como jogador quanto como treinador. Tarcísio, o Flecha Negra, dedicou mais de 10 anos de sua carreira a serviço do Grêmio, entre as décadas de 70 e 80, e no período foram mais de 700 jogos, com ele sendo o jogador gremista que mais entrou em campo. Com 226 gols, é também o segundo maior artilheiro da história. Pedro Jeromel chegou ao Grêmio em 2014 e até hoje está no clube demonstrando fidelidade e respeito, mesmo tendo recebido várias propostas, e com isso, há muitos anos é o capitão da equipe. Paulo Roberto Falcão, Fernandão e D'Alessandro são considerados os 3 maiores ídolos da centenária história do Internacional. Falcão teve uma carreira não tão longa, com ele se aposentando com apenas 33 anos, e foram 8 anos dedicados ao Inter na década de 70, a melhor da história do clube, liderando o Colorado na conquista de vários estaduais e no tricampeonato brasileiro. O saudoso Fernandão foi o grande capitão que comandou o Inter na conquista da primeira Libertadores e do título mundial em 2006, e em 190 jogos ele balançou as redes 77 vezes em 5 temporadas. E D'Alessandro foi o cara do bicampeonato da América, tendo entrado em campo 518 vezes em mais de 10 temporadas e marcado 92 gols. O volante Lauro, o meia-atacante Alfredo Jaconi e o volante Flávio Campos são os 3 maiores ídolos da história centenária do Juventude. Lauro foi revelado pelo próprio Juventude e esteve presente em importantes momentos da história, como no título da Série B de 94, no Gauchão de 98 e na Copa do Brasil de 99. Com 572 jogos, ninguém representou mais o Juventude que o volante. Alfredo Jaconi foi o primeiro grande ídolo do Juventude e, além de ter sido jogador entre as décadas de 20 e 30, também ocupou cadeiras na diretoria e foi presidente. O estádio do Juventude recebe o seu nome. Flávio Campos era a personificação de raça e dedicação, e dono da faixa de capitão, liderou o Juventude nas conquistas do Gauchão de 98 e da Copa do Brasil de 99. Marcelinho Carioca, Doutor Sócrates e Cássio compõem a Santíssima Trindade do Esporte Clube Corinthians Paulista. Marcelinho foi contratado em 1994 e entre idas e vindas foram quase 10 temporadas a serviço do Timão, com muitos golaços de falta e muitos títulos conquistados. Ele ainda é o 5º maior artilheiro da história, com 206 gols. Sócrates atuou 7 temporadas pelo Corinthians, entre o final das décadas de 70 e 80, e sendo uma figura de enorme representatividade, líder da democracia corintiana, conquistou apenas títulos estaduais. É o 7º maior artilheiro do clube com 172 gols. Cássio, que recentemente deixou o Timão, é o maior ídolo do século XXI, tendo conquistado vários títulos, em especial os da Libertadores e do bicampeonato mundial. Ademir da Guia, Marcos e Dudu são as 3 figuras que representam a Santíssima Trindade da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ademir, o Divino, é o jogador com mais jogos na história alviverde, tendo entrado em campo 902 vezes durante 15 anos e tendo feito parte tanto da primeira quanto da segunda academia. Marcos, o São Marcos, foi revelado pelo Palmeiras em 1993 e até o final de sua carreira, em 2012, só vestiu a camisa do clube, numa enorme demonstração de amor e fidelidade, tendo vivenciado todo tipo de situação. E Dudu é a figura central da mudança de chave do Palmeiras a partir de 2015, sendo o maior ídolo dessa atual geração que vem empilhando taças e batendo recordes atrás de recordes. Muitos ídolos fazem parte da história do Santos, mas os 3 maiores são Pelé, Neymar e Pepe. O Rei Pelé dispensa apresentações, já que nos quase 20 anos que defendeu o Peixe, foi extremamente importante e decisivo na conquista de muitos títulos, entre eles 2 Libertadores e 2 Mundiais. Neymar surgiu em 2009 e entre 2010 e 2013, período que permaneceu no Santos, nenhum outro jogador no Brasil atuou em mais alto nível do que ele, contribuindo diretamente na conquista de uma Copa do Brasil, uma Libertadores, além de outros títulos. E Pepe só defendeu a camisa do Santos durante toda a sua carreira, e parceiro de Pelé, ele fez parte do esquadrão que empilhou vários títulos, e com 403 gols é o segundo maior artilheiro da história alvinegra.
Dentre os maiores clubes do Brasil, o São Paulo ainda não completou 100 anos de história e fazem parte da Santíssima Trindade tricolor Rogério Ceni, Raí e Miller. Ceni chegou ao São Paulo em 1991 e depois que assumiu de vez a titularidade em 1997, se tornou o jogador com mais partidas e títulos na história do São Paulo, e a última temporada pelo tricolor foi a de 2015. Raí chegou ao São Paulo em 1987 e na primeira passagem foi importante nos títulos do Brasileirão, 2 Libertadores e 1 Mundial de Clubes, com ele fazendo inclusive os 2 gols da final de 1992 sobre o Barcelona. E Miller esteve presente nessa mesma leva vitoriosa do São Paulo juntamente com Raí, e em 1993 foi dele o gol do título do bicampeonato mundial em cima do Milan. Sicupira, Caju e Alex Mineiro são os 3 mais importantes da centenária história do Atlético Paranaense. Sicupira atuou pelo clube entre as décadas de 60 e 70 e com 157 gols é até hoje o maior artilheiro da história do clube. Alfredo Gotardi, o Caju, atuou na posição de goleiro e por toda a sua carreira, que durou entre 1933 a 1950, só defendeu a camisa atleticana, sendo o recordista de partidas com 620 aparições. Foi o primeiro jogador da história do clube a ser convocado para a seleção brasileira, e em sua homenagem, o centro de treinamento do Atlético recebe o seu nome. Alex Mineiro foi o grande nome do Atlético na conquista do Campeonato Brasileiro de 2001, e com 65 gols marcados é o 10º maior artilheiro da história atleticana. Fundado em 1909, os 3 maiores ídolos da história do Coritiba são Dirceu Krieger, Alex e Duílio. Dirceu Krieger dedicou quase 10 anos de sua carreira ao Coritiba, clube que quase morreu em campo após um violento choque acidental com o goleiro adversário, chegando a ficar 70 dias acamado. Após se aposentar, prestou vários serviços ao Coritiba durante muitos anos, chegando muitas vezes a assumir o cargo interinamente. Alex de Souza é a maior revelação da história coxa branca, e numa forma de gratidão, Alex voltou da Europa para encerrar a carreira no clube. Duílio, em quase 10 anos dedicados ao Coritiba, se tornou o maior artilheiro da história com 206 gols, e no período entre 1954 a 63 conquistou 5 campeonatos paranaenses. No Ceará, a Santíssima Trindade é formada por Gildo, Sérgio Alves e João Marcos. Entre as décadas de 60 e 70, Gildo dedicou quase 10 anos de sua carreira a serviço do Ceará, clube que se tornou o maior artilheiro da história com 261 gols. Foram 4 títulos estaduais e um torneio Norte e Nordeste. Sérgio Alves é o 3º maior artilheiro da história do Ceará com 141 gols. Muitos desses gols no clássico contra o Fortaleza, com Sérgio Alves ganhando o apelido de Carrasco. Entre idas e vindas, o atacante acumulou 4 passagens. João Marcos chegou ao Ceará em 2009 e até o final de sua carreira em 2017 se dedicou exclusivamente ao Vozão, sendo símbolo de raça e dedicação dentro de campo. Participou de conquistas importantes e acessos inesquecíveis. O Fortaleza possui muitos ídolos, mas na opinião da torcida, os 3 maiores da história tricolor são Mozart, Clodoaldo e Tinga. Considerado um dos maiores futebolistas que já existiu em solo cearense, Mozart dedicou 10 anos da carreira ao Fortaleza, e no clube chegou em 2 finais de Taça Brasil na década de 60, além de ter conquistado 2 estaduais. Clodoaldo foi um grande ídolo do Fortaleza nos anos 2000, autor de golaços inesquecíveis e jogadas que incendiavam as arquibancadas. O baixinho era o cão, e com 120 gols é o 2º maior artilheiro da história do Lion. Tinga é o maior ídolo do atual Fortaleza, e desde que retornou ao clube em 2018, ele participou de toda essa fase vitoriosa que dura até hoje e merecidamente é o capitão. O Bahia ainda não completou 100 anos de fundação, mas mesmo ainda não sendo centenário, coleciona títulos importantes e grandes ídolos que ajudaram o clube a construir essa bela história. Bobô é o maior ídolo da história do Bahia, e a idolatria máxima foi atingida após ser o grande nome do tricolor campeão brasileiro de 1988, com ele fazendo os 2 gols do título. Carlito é o maior artilheiro da história do Bahia com 233 gols, e numa demonstração de amor à camisa, ele só defendeu o tricolor em quase 20 anos de carreira, que durou entre 1946 a 1961. Baiaco é o futebolista com mais jogos na história do Bahia, tendo representado o clube 448 vezes entre 1967 a 1980. Esteve presente no histórico heptacampeonato baiano entre 1973 a 79. O Vitória é o clube mais velho do estado da Bahia e com uma história centenária é Ramon Menezes, Mário Sérgio e André Catimba, os 3 maiores do Leão. Ramon Menezes ganhou destaque no Vitória em meados dos anos 90 e após rodar pelo Brasil e o mundo, retornou ao clube em 2008 para colocá-lo de volta à primeira divisão, ganhar um tricampeonato baiano e ainda disputar uma final de Copa do Brasil. Mário Sérgio foi revelado pelo Flamengo, mas foi mesmo no Vitória onde ele pôde deslanchar no futebol, e no clube deu show e caiu nas graças da torcida nas 4 temporadas que por lá esteve.
esteve no início da década de 70. André Catimba é o quinto maior artilheiro do Vitória com 90 gols, e foi ao lado de Mário Sérgio que o jogador fez história no Leão. Na centenária história do Paysandu, Quarentinha, Bené e Robson, o Robigol, são considerados os três maiores. Quarentinha, não confundir com o maior artilheiro da história do Botafogo, por toda a sua vida só vestiu a camisa do Paysandu, clube que defendeu por 18 anos e que entrou em campo mais de 700 vezes, sendo o recordista absoluto. Bené é ninguém menos que o maior artilheiro da história do Paysandu com 249 gols, e em mais de 7 anos defendendo a camisa, entre as décadas de 60 e 70, ele atuou ao lado de Quarentinha. Robigol se tornou um dos maiores ídolos do Papão no início dos anos 2000, sendo artilheiro e destaque do time na Libertadores de 2003 e goleador do time em 2 edições do Campeonato Brasileiro, em especial a de 2005. Fazem parte da Santíssima Trindade do Remo os atacantes Alcino, Bira e o goleiro Vinícius. Alcino defendeu o Remo em 2 ocasiões, em 1970 e depois entre 72 e 75, quando foi peça-chave na conquista do tricampeonato paraense. E além disso, ele é o segundo maior artilheiro da história do clube com 158 gols. Bira formou ao lado de Alcino a maior dupla de ataque da história do Remo, e com 115 gols marcados, ele é o quinto maior artilheiro de todos os tempos. O goleiro Vinícius é um ídolo recente, e desde que foi contratado em 2017, ele ainda está no clube do Remo, tendo conquistado títulos, acessos e colecionado momentos de emoção ao lado da torcida. Bita, Cook e Baiano são os 3 maiores ídolos de todos os tempos do Clube Náutico Capibaribe. Bita é o maior artilheiro do Náutico com 223 gols em 319 jogos, estando presente no histórico hexacampeonato pernambucano na década de 60 e também na disputa da Copa Libertadores em 68. Cook foi um grande ídolo do Timbu nos anos 2000 e com 387 jogos é o jogador com mais partidas na história do clube, distribuídas em 9 temporadas. É também o 4º maior artilheiro da história do Náutico com 179 gols. Baiano é o 3º maior artilheiro da história do Náutico, e na década de 80 ele fez história no clube ganhando a chuteira de ouro de maior artilheiro do Brasil, quando fez incríveis 52 gols em 1983. Os 3 mais importantes da história do Santa Cruz são Tará, Givanildo de Oliveira e Ramon. Tará é ninguém menos que o maior artilheiro da história do Santa com 207 gols, e ele atuou pelo clube entre as décadas de 30 e 40, sendo um dos principais responsáveis pelos 3 primeiros títulos estaduais da história do clube. Givanildo é o jogador que mais disputou partidas na história coral, com ele vestindo a camisa em 599 oportunidades entre 1969 a 1979. No período foi 8 vezes campeão pernambucano. Ramon é o 3º que mais entrou em campo pelo clube com 377 jogos e também o 3º maior artilheiro da história com 148 gols. Em 1973, ele chegou a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro com 21 gols defendendo o Santinha. Em mais de 100 anos de história, muitos ídolos se consagraram com a camisa do esporte, mas é quase que unanimidade afirmar que a Santíssima Trindade do clube é formada por Magrão, Leonardo e Durval. O goleiro Magrão chegou ao Sport em 2005 e até o final de sua carreira em 2019, ele permaneceu no clube, totalizando 15 temporadas de serviços prestados. Foram 732 jogos, recorde inalcançável, e muitos títulos conquistados. O saudoso Leonardo é o 3º maior artilheiro da história do Sport com 136 gols, e no total foram 3 passagens de muitos títulos, dedicação e belíssimos gols marcados. Durval esteve praticamente nas mesmas conquistas que Magrão esteve, já que somando 2 passagens, foram 9 temporadas de serviços prestados. O goleiro Márcio, o atacante Juninho e o meio-campo Jorginho são ídolos que construíram suas histórias no século XXI a serviço do Atlético Goianiense. Márcio dedicou 10 anos de sua carreira a serviço do Dragão, e no clube, além de ter conquistado títulos e acessos memoráveis, ele também pegou gosto em marcar gols, sendo o maior goleiro artilheiro da história do clube com 37 gols e também o atleta que mais entrou em campo com 532 aparições. O atacante Juninho esteve presente em toda a reconstrução do Atlético no final dos anos 2000, ajudando em acessos e na conquista de títulos, tendo lugar especial na galeria de ídolos do Dragão. Jorginho é um ídolo recente que já fez mais de 300 jogos pelo Atlético e pelo clube já foi campeão da Série B e de mais 4 estaduais. O goleiro Arley, o saudoso Fernandão e o atacante Araújo são os 3 maiores ídolos da história do Goiás, e detalhe que todos os 3 em algum momento atuaram juntos pelo clube. Arley é ninguém menos que o jogador que mais defendeu a camisa esmeraldina, com ele entre 1999 a 2014, tendo disputado 831 jogos e conquistado 12 títulos. Fernandão é revelação do Goiás e com 108 gols, ele é o 4º maior artilheiro da história do clube. Somando as 2 passagens, o atacante totaliza 7 temporadas a serviço do Goiás. E Araújo
Araújo é o maior artilheiro da história do Esmeraldino com 145 gols. E somando as duas passagens, Araújo esteve a serviço do Goiás em 9 temporadas. Bom pessoal, concordam? Discordam? A sua opinião nos comentários é de extrema importância, não deixe de comentar.